Muito bem, queridos, sejam bem-vindos à primeira aula da nossa imersão. Imersão é um projeto de consolidação. E o que significa consolidação? Consolidação é o processo para firmar ou manter um novo crente em Jesus. Nós sabemos que aquele que começou uma caminhada com Jesus recentemente, ele sofre muito assédio do inferno, muitos desafios de fé, e por isso a nossa intenção é que a sua fé seja fortalecida no Senhor através do entendimento da sua palavra. Mas não é só a palavra, viu? Também é o poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Nós vamos conversar aqui, eu estou acompanhado dessas pastoras incríveis, pastora Marilza, pastora Joana, e eu sou o Ariel. Nós vamos conversar agora sobre o primeiro tema da nossa apostila. Essa apostila aqui, imersão, você já tem a sua, então, por favor, abra a sua apostila no primeiro tema, mergulhando no arrependimento. E, queridos, mergulhar no arrependimento é a primeira coisa que nós precisamos fazer no início de uma caminhada com o Senhor. Porque o arrependimento é o início de tudo. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nos achegar ao Senhor, pelo fato de sermos extremamente pecadores. Eu quero ler o primeiro texto de Romanos 3:23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando a palavra diz todos, é todos mesmo, né? Todos os homens são pecadores, é o nosso primeiro ponto aqui. Os homens, as mulheres, as crianças, né? Jovens, adultos, idosos, todos são pecadores. Todos estão incluídos na mesma condição diante de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é reconhecer essa realidade, né? E reconhecer essa realidade, para algumas pessoas, é fácil, inclusive. Por exemplo, aquelas pessoas que se entregaram a uma vida devassa, uma vida de pecados visíveis, né? Essas pessoas possivelmente terão uma facilidade de reconhecer, olha, realmente eu sou muito pecador. Mas nós estamos diante de um desafio em relação àqueles que já vivem algum nível de religiosidade na sua vida, porque essas pessoas facilmente podem acreditar que porque elas têm uma vida moralmente correta, então elas não são pecadoras. Sim. Ou então seus pecados são muito pequenos, afinal de contas Deus nem vai considerar esses pecados em vista de outros tão maiores e mais graves, escandalosos, mas isso é um engano. Nós queremos dizer para vocês que isso é um engano. Vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12. Está escrito assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, disse o apóstolo Paulo. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mais um texto de Isaías que eu amo esse texto. Ele diz, Isaías 64:6, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Queridos, prestem atenção na imagem que o profeta usa. Você sabe o que significa um trapo de imundícia? Trapo de imundícia era o tecido usado pela mulher menstruada para conter o seu sangramento. Então, o profeta está dizendo que os nossos atos de justiça, ou seja, aquilo que a gente faz de bom, que nós julgamos ser bom, diante de Deus, isso é como um trapo de menstruação. Misericórdia, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. E por que nós precisamos entender isso? Porque alguém tinha que resolver esse problema. E nenhum ser humano seria capaz disso. Por isso eu quero passar a palavra aqui das pastoras. A gente vai seguir para o segundo ponto. O preço do pecado é a morte eterna. Eu acho que inclui, além daquelas pessoas que fazem as coisas certinhas e acham que por isso não tem pecados, ou aquela que tem uma religião e acha que por isso não tem pecado, né? Que vai à igreja sempre, ou aquela talvez que faz boas obras, ajuda as pessoas, também
talvez não admita que tem uma vida que precisa de arrependimento, Sim. né? E ainda tem aquelas que até tem a consciência de que faz um pecado, mas ela põe a culpa no outro. Ela justifica o seu pecado falando que a culpa é do outro, colocando a culpa no outro. Sim. Então, o primeiro passo é nós admitirmos que nós somos pecadores, né? Que nada disso, né, que eu falei, que o Ariel falou, nos isenta de sermos pecadores, né? Nós temos pecado, nós pecamos, nós temos pensamentos muitas vezes impuros, Sim. né? Nós falamos coisas que muitas vezes machucam as pessoas, ferem. E então tudo isso vai pesando sobre nós como os pecados, né? Então nós precisamos nos arrepender, sim, né? Precisamos admitir, primeiro admitir, né? Que nós temos culpas, que nós pecamos, e correr para Cristo. Amém. Né? Amém. Correr para Jesus Cristo. É isso mesmo. Essa conscientização, o próximo ponto que nós vamos falar daqui é o preço do pecado é a morte eterna. Então, há um preço, né? O pecado nos desconecta de Deus, nos separa do Senhor, porque quando aconteceu tudo ali no Jardim do Éden, Deus deu ao homem, tudo estava ali nas mãos do ser humano, né? Do homem, da mulher, tudo, Deus colocou tudo nas mãos deles, mas pôs um limite. Aí a gente pergunta, por que esse limite, né? E eu creio que se não fosse o limite, como o limite onde Deus vai observar a nossa obediência, como Deus vai medir se somos obedientes ou não, ou estamos confortáveis porque podemos tudo ali, entendeu? Não há um limite. O limite revela quem nós somos, né? Então, ali, a limitação que Deus colocou era para ver o tanto de obediência que haveria. Porque depois também nós vamos ver logo após, né, na Bíblia, em Gênesis, nós vamos ver ali a palavra começando por Abraão. O que cativou o coração de Deus pela vida de Abraão? É porque ele obedeceu. É a obediência, né? Então Deus procurando um homem, né, que obedecesse a voz dele. Então aqui o que aconteceu? Adão e Eva não obedeceu. E foi quebrado o elo, a ligação com Deus. E essa semente de desobediência está em toda a humanidade. Está em nós, né? E então, o problema dessa semente é que ela, uma vez plantada, vai germinar e gerar um fruto, uma consequência. Isso. E a consequência é a morte. A morte espiritual. A morte espiritual, que é a separação de Deus, do Senhor. Né? Que é a coisa mais triste, sim, é a separação do Senhor. Difícil, né? Porque você ficar separado de Deus, você está à mercê de todas as coisas ruins, não é? Sim. E uma pessoa, por exemplo, que ela morre dentro dessa morte espiritual, ela morre em trevas. Nós somos eternos. Deus nos fez eternos. Nós vamos estar na nossa eternidade com o Senhor ou não. Então, a pessoa que morre sem, dentro dessa vida, sem a revelação, sem o arrependimento, né, sem esse arrependimento, ela vai viver uma vida em trevas. Né? Sim. Vamos ler Romanos 6, 23? Sim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós desobedecemos a palavra e andamos conforme a nossa vontade, nós perdemos a vida eterna, né? Esse presente de Deus que é a vida eterna. Sim. E isso é muito triste, né? Não é isso. O que nós precisamos é garantir a vida eterna, né? Então, viver obedecendo a Deus é o bem mais precioso que nós podemos garantir, que é a vida eterna, não é? Sim, e tudo começa quando a gente entende isso, aquele sentimento de querer que saia de nós essa desobediência, essa rebeldia, né? É esse sentimento, é o arrependimento. Deus, tira de mim isso, né? Que só Deus pode tirar, né? Então, o arrependimento é a expressão dessa
necessidade de que Deus faça o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Isso. Então nós vamos já para um terceiro ponto aqui. A Joana vai falar com a gente sobre essa realidade. Não há nada que o homem possa fazer por si mesmo. Para salvar a si mesmo, né? Então, o fato, a verdade é que nós precisamos voltar para Deus, se quisermos ser salvos, se quisermos a salvação. Nós precisamos estar voltando para o Senhor, não é? Porque tem pessoas que vivem dentro da igreja, achando que por estar dentro da igreja já estão salvos. Essa não é a verdade. Não é? A verdade é de nós estarmos na igreja, sim, em comunhão com os nossos irmãos, mas obedientes à voz de Deus, né? Vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é a garantia, não é? E nos arrependemos dos nossos pecados, né? Então, muitos, às vezes até que estão nos ouvindo, não sabem, às vezes, como fazer esse caminho de volta para Deus, né? Então, há pessoas que acham que todos os caminhos levam a Deus. E não é, essa não é a verdade, né? Religião, né? Você ter uma religião, né? Não leva, como nós falamos aqui no começo, não leva a Deus. Viver uma vida correta não leva a Deus, né? Não prejudicar ninguém. Isso, de levar uma vida correta, fazer o que é certo, ajudar as pessoas, isso é uma consequência de uma pessoa salva, né? Uma pessoa que já tem a salvação, ela certamente ela vai desejar viver tudo isso. Porque tudo isso agrada a Deus, tudo isso está dentro da vontade de Deus. Mas não é só isso que vai... A boa obra não é um mérito daquele que foi salvo, né? Isso. Ele é apenas uma resposta, uma consequência daquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Exatamente. É porque tem muitas pessoas que falam isso, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço coisa errada. Nunca matei ninguém. Sou trabalhador. Exatamente. Né? Tudo isso é muito bom, vamos destacar isso. Sim. Isso é muito bom. Mas isso é natural. Para aquele que foi encontrado por essa misericórdia de Deus. Isso. Né? A gente não vai fazer disso um troféu. Pelo contrário, é só uma consequência na vida daquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Né? E muitos, às vezes, por viver no engano ou por desconhecer a palavra também, colocam a sua fé, né, em lugares errados. No caso, na idolatria, né? Em outros deuses, né? Adorar outros deuses, crer nesses falsos deuses, colocar a sua fé muitas vezes em imagens, não é? Então, talvez por não conhecer a palavra, não é? Alguns são conscientes, outros não. Por não conhecer a verdade, a palavra, eles acabam caindo nesse engano e achando que isso também vai salvá-los. E não é essa a verdade também, não é? A Bíblia é clara, muito clara, né? Que os nossos esforços humanos não podem nos salvar. Nenhum esforço, Vamos né? ler Tito 3:5? Eu marquei aqui Efésios. Então vai, Efésios 2, 8 a 9. Eu marquei esse que diz assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Maravilha. Então é pela graça e por meio da fé. Né? Pela graça de Deus e por meio da fé. Vamos ler Tito também? Tito 3:5? Vamos. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou para lavar, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está bem claro, né? Tá não são claro. nossos atos de justiça que vão nos salvar. Exatamente. Né? Mas a misericórdia de Deus. Muito bom. Né? Então a gente está falando aqui do primeiro passo. O primeiro passo é o arrependimento. O próximo tópico é a salvação tem por base o arrependimento. Vamos ler esses textos, olha, Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas 5:32, Jesus disse, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus amados, o arrependimento é a nossa responsabilidade. O arrependimento é uma resposta que nós damos a essa graça de Deus que está disponível. E a palavra diz que quando nós nos arrependemos, nós provocamos uma alegria na presença de Deus. Na presença de Deus, diante dos anjos, há alegria quando nós nos arrependemos. Isso está escrito em Lucas 15:10. Então, entenda que a nossa atitude precisa ser uma atitude de humildade diante dessa realidade. A nossa atitude não pode ser a de um investigador que quer encontrar o pecado alheio.
Ah, o outro tem mais pecados do que eu. Ah, o outro precisa de misericórdia. Não, nós todos precisamos dessa misericórdia, e a postura que nós devemos ter é uma postura de humildade e dependência de Deus, meus irmãos. Humildade e dependência do Senhor. Essa postura, né, de achar que o outro é mais pecador, é pecado. É pecado, exatamente, exatamente. Você não sai, né, do enrosco. Do enrosco. Olha só, vamos ler esse texto aqui, é de Lucas 18, do 10 ao 14, que vai mostrar exatamente a diferença entre uma pessoa que é orgulhosa e ela acredita nas suas obras, ela acredita que suas obras têm a capacidade de lhe salvar, e por outro lado, alguém que está consciente dos seus pecados e por isso tem uma postura humilde diante de Deus. O texto diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Olha a humildade desse homem. O publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito. Olha aqui, gente, essa imagem. Batendo no próprio peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que Jesus quis ensinar com essa parábola? Ele nos ensinou que o arrependimento é colocar toda a nossa confiança no Senhor, que pode nos justificar. Só o Senhor pode nos perdoar os pecados, que são muitos. Para encerrar, Amém. Eu quero contar uma ilustração que nos mostra a quantidade de pecados que nós temos, né? Olha só, imagine que você cometa 3 pecados por dia. 3 é pouco, né? Ah, é mais, né? É mais, mas vamos ser muito bonzinhos, né, e generosos. Imagina que fossem 3 pecados por dia. Sim. Em uma semana, nós teríamos quantos pecados? 3 vezes 7, 21. 21 pecados Sim. por semana. Em um mês, 90 pecados. Sim. 3 pecados vezes 30 dias, 90 pecados por mês. Em um ano, então 90 vezes 12, a gente vai ter mais de 1000 pecados contabilizados em um ano. Imagina uma pessoa que viva 70 anos cometendo 1000 pecados São muitos, por ano. né? É uma Meus irmãos, tonelada. seriam 70 mil pecados. Será que essa pessoa boazinha que cometeu apenas 3 por ano, 3 por dia, será que essa pessoa teria condição de justificar a si mesma? Ou será que essa pessoa poderia acessar o céu? Não poderia. Então são muitos os nossos pecados e nós precisamos da misericórdia de Deus. Arrependimento, né? Arrependimento. Eu acho assim, importante só frisar, Ariel, a diferença entre arrependimento e remorso, né? Sim, é importante. Porque o arrependimento, você decide mudar, você tem consciência do seu pecado, você decide mudar e parte para essa mudança. Muito bom. O remorso, não. O remorso você fica ali sofrendo, porque você entende que pecou, você entende que errou, fica sofrendo, mas continue Na vida naquele errada. ciclo de erro, de pecado, não sai daquele lugar, Sim, não é? sim. Então, tudo começa, como você falou, com uma atitude de humildade, de reconhecer, ter consciência, reconhecer, decidir mudar, e mudar, né? Mudar. Amém. Amém. Eu creio que o verdadeiro arrependimento é aquele que move o braço de Deus. Deus sabe. Como Deus observou, Jesus disse na parábola ali que esses 2 homens foram observados, né? Então Deus estava observando ali não só o comportamento, mas o coração. Né? Então no final ele fala: o segundo, né, foi justificado, quer dizer, ele recebeu algo de Deus que o ajuda a afirmar a sua vida em Deus. Né? Então eu vejo que é tremendo a questão do arrependimento. A gente precisa buscar, né, o verdadeiro arrependimento. Sim. Amém. Que o Senhor nos abençoe para que nós nos arrependamos todos os dias. Amém. Esse é um estilo de isso. vida para a gente, né? Depender do Senhor, da sua Não há misericórdia, pecado ou culpa da que o sua Senhor graça. não possa Isso. perdoar. O Senhor é poderoso para nos perdoar, né? Amém. O Senhor é dono de um amor que cobre multidão de Sim. pecados.
diz a palavra. Nos dá uma Então, nova... receba essa palavra no seu coração. Amém. Amém. Nós Amém. estamos aqui conversando, mas com a expectativa de que você seja ministrado. Amém. Viva essa realidade. Arrependa-se dos seus pecados. Como disse João Batista, como disse Jesus também, arrependam-se, Isso. pois é chegado o reino dos céus. Amém. Amém? O Amém. reino dos céus chegou na sua vida, viu? Amém. Então viva essa Glória a Deus. realidade de arrependimento. Amém? Deus abençoe você e nos vemos na próxima.